Bom, pessoal, vamos entender esse conceito tão importante que é o conceito de trabalho, tá? Para dar início a esse conceito, eu vou representar aqui uma trajetória, ok? E sob essa trajetória, eu vou colocar um corpo, um bloquinho, tá? Esse bloquinho, eu vou, como exemplo, falar que ele está em repouso, ok? Se ele está em repouso, este nosso bloquinho, ele necessariamente tem todas as somas de forças aplicadas a ele, dando zero. Então, importante a gente colocar essa condição inicial. Esse corpo se encontra em equilíbrio. Em equilíbrio. Tudo bem, Gabriel, de boa. Esse corpo se encontra em equilíbrio. Equilíbrio estático. Ou seja, soma das forças dá zero. Já sei que ele está em inércia. E nesse caso, repouso. Porque tem a inércia, que é um movimento com velocidade constante. Né? Nesse caso, está em repouso. Então, o que a gente pode pensar acerca disso, né? Como eu faria para tirar esse corpo do estado de repouso? O que você acha? O que você faria? Boa, Daniel, aplicaria uma força. Logicamente, eu aplicando uma nova força, muito bem, João, isso aí. Eu aplicando uma nova força, ela entra na soma como um extra, como um a mais. Então a soma de forças agora não daria zero. Então eu vou representar, vamos colocar uma força hipotética, eu não vou colocar valores, tá? Mas vou colocar uma força hipotética para cá, tá? Porque pode ser em qualquer direção em sentido. Então eu tenho uma determinada força F que aponta aqui, ok? Agora vamos lá. A partir do momento que você aplicou uma força, o que vai acontecer com esse corpo? Não vai me falar que ele vai andar, hein? Eu sei que ele vai andar, mas o que vai acontecer com ele em relação à trajetória? Ele muda, não, na verdade ele não muda de trajetória, ele pode mudar de trajetória, tá? Talvez eu tenha feito a pergunta muito ampla. Mantendo ele na trajetória, apliquei uma força, o que vai acontecer com ele? Vocês mandaram coisa que eu não consegui ver. Vai mover, legal, ele vai andar. Em relação à trajetória, que é meu referencial, a Isabelle falou que vai haver um deslocamento. Isso, ele se desloca. Então, se esse ponto aqui é o meu ponto zero, posso afirmar que ele pode andar. Minha trajetória está orientada positivamente para a direita aqui. Ele pode chegar numa outra posição D, que eu não sei quanto vale. Mas ele pode chegar lá. Claro, depende do valor da força que eu der, né? O que isso significa, pessoal? Isso significa que a aplicação de força gerou um deslocamento. Então, além do que vocês já estudaram na cinemática, de velocidade, deslocamento, aceleração, tempo, tudo isso, a gente pode agora relacionar a força com o deslocamento. Nós dizemos que quando o corpo ele recebe uma força e se desloca a partir dela, o corpo ele realizou o trabalho. Tudo bem? A gente usa este termo para explicar isso. A gente fala que a realização de trabalho é sofrer uma força e ter um deslocamento pela ação dela. Tudo bem? Entenderam o que é trabalho? Sim? Então, realizar trabalho depende disso. E até o deslocamento do corpo vai depender da força, certo? Então, quando eu penso no cálculo de trabalho, trabalho é dado por essa letrinha aqui, ó. É o tal. É o tal maiúsculo, tá? Ele depende da força vezes do deslocamento e depende disso aqui, ó. Já explico, tá? Um exemplo que eu estou dando aí. Qual é a condição para que eu possa pensar nessa equação aí? A condição que a gente vai colocar aqui é que a força nessa situação, a força aplicada ao corpo, ela deve ser constante, ela deve ter o mesmo valor sempre, tá? Ela não pode variar. Se ela variar, a gente já fala o que acontece.
Então, para uma força constante, o trabalho é calculado como F de cosseno θ. Cosseno de um ângulo. Qual ângulo? Agora, por favor, presta atenção. Presta atenção para você não se perder, hein? Olha para cá. Eu apliquei uma força na diagonal desse corpo. Tudo bem? A situação que eu vou colocar, tá? Não é sempre assim, mas a situação que eu vou colocar. Eu vou falar que o corpo se desloca na horizontal ao longo da trajetória. Então ele vai andar aqui, ó. Nesse caso, com sentido para a direita. Então, se eu quiser desenhar um vetor deslocamento, lembra que a cinemática ela pode ser vetorial, a gente viu isso. Então, o vetor deslocamento pode estar assim. Presta muita atenção. Isso não é uma força nova. Isso não é nada. Isso é só um vetor de deslocamento. É a direção e o sentido do movimento do corpo. Aí agora você entende aquele cosseno. O ângulo que a gente está falando é o ângulo entre a força e o deslocamento do corpo. Então esse ângulo θ está aqui, ó. É o ângulo entre a força e o deslocamento. O corpo ele podia estar se deslocando subindo mesmo na horizontal, de forma oblíqua, não na horizontal. Eu podia aplicar uma força assim e ele subir vertical. Tudo depende da situação que vai ser colocada. Então, F de cosseno θ é força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento. Ficou claro para todo mundo isso? Sim ou não? Para mandar uma pergunta, sumiu rapidão. Então, os ângulos, o ângulo na verdade só tem um. Não, como assim o mesmo valor? Negativo. Só tem um ângulo. O ângulo θ. O ângulo θ pode mudar. Depende da situação. Eu vou fazer as situações com vocês, vão ver como que ele muda. Tá bom? Relaxa. Agora o importante é você saber a unidade de medida disso. E não é simples de entender a unidade de medida disso. Cosseno de θ é só um número, ele não tem unidade. Deslocamento. Fala para mim a unidade de deslocamento no sistema internacional, por favor. Metros, Daniel, muito bom. Metros. Fala para mim a unidade de medida de força no sistema internacional. Newtons, Gabi. Muito bom, Daniel. Newtons. Agora fala para mim a unidade de trabalho, então. Não, não é Newton por metro, Daniel. Por que você falou por? Newton por metro. Isso, não vai ser divisão. Não vai ser divisão. Então, como que você fala isso? Newton vezes metro. Ou Newton metro. Tanto faz. Então, aqui vai ficar Newton metro. Só que eu já vou adiantando vocês. Newton é uma junção de unidades. Vocês se lembram disso? Que Newton junta duas unidades? Eu expliquei para vocês isso. Lá nas três leis. A gente definiu que força é massa, força resultante é massa vezes aceleração, né? E aí aqui você definia o valor da F em newtons. Então a força depende de outras unidades, né? Unidade de aceleração, alguém pode falar para mim? Não é metro por segundo, Gustavo. Pensa um pouquinho. Muito bom, Daniel. Metro por segundo quadrado. Alguém pode falar para mim unidade de massa? Não.
negativo. Quilograma. Quilograma. Isso aí. Então, como fica a unidade de força? Alguém pode me dizer como fica a unidade de força? Com a junção delas? Tá, só que Newton vem da junção delas. Como fica a junção delas? Massa vezes aceleração. Então, é quilograma vezes metro por segundo ao quadrado, não é? Isso daqui você chamou de Newton. Aquilo ali você chamou de Newton. Aquilo que está ali embaixo. Quilograma vezes metro por segundo quadrado. Todo mundo entendeu isso? Relembrou? Ótimo. Então, aqui dentro, a unidade Newton, ela vai abrir, né? Em quilograma vezes metro por segundo quadrado. Só que eu ainda tenho o Newton sendo multiplicado por 1 metro aqui, ó. Então, como fica a unidade de medida final de trabalho? Quilograma vezes metro, metro ao quadrado por segundo ao quadrado. Olha a junção de tudo aqui, ó. Quilograma vezes metro quadrado por segundo quadrado. Para você não ficar falando essa unidade de medida enorme, mas aí você tem que saber ela, tá? Para você não ficar colocando toda vez essa unidade de medida, você fala que a unidade de medida de trabalho é joule. E joule você chama de J. Então, trabalhos são dados em joule. Cálculos de trabalho dão em joule. E joule é a junção de tudo isso aí que você está vendo. Tudo bem, pessoal? Sim ou não? Sim ou não? Sim, sim, sim. Beleza? Posso apagar? Apagar então, hein? Dito tudo isso, agora você vai entender os casos particulares, tá? Já sabe o que é trabalho, como calcula o trabalho de uma força constante e unidade de medida. Agora, eu vou colocar alguns casos aqui. Eu vou supor, tá, que a minha bolinha branca é um corpo. Beleza? Então é um corpo, tá? Eu vou aplicar uma força nesse corpo para a sua direita, horizontal e para a direita. Essa aqui é a minha F, tá? Sempre colocar a força em verde para facilitar a vida de vocês. Eu vou colocar também nesse caso que o corpo se desloca na mesma direção e sentido. Então também para cá, ó. O vetor deslocamento é esse aqui. Vou colocar o deslocamento também sempre em azul. Esse é o vetor deslocamento. Vamos lá? Equação de trabalho. Trabalho é igual a FD cosseno θ, né? Força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento. Beleza. Primeiro, quanto vale o cosseno? O cosseno não, desculpa. Quanto vale o ângulo θ aqui? Qual é o ângulo, para você ver, né, o cosseno que você está trabalhando? Qual é o ângulo entre a força e o deslocamento? Você saber o ângulo para saber o cosseno dele, né? E aí? R$ 90? Alguém tem algum outro palpite? Eu não sei, Daniel. Me diz você. Olha ali, ó. Qual é o ângulo? 1? 90?
30, 45, 60? Qual que é o ângulo? 30? João, como que você define que é 30? Tem transferidor ali? Você vê que o transferidor vai? Vamos lá. É zero, né? É zero, né? Zero graus. Não tem ângulo, né? Ué, você tem um cara que aponta pra cá. Você tem um outro cara que aponta pra cá. Tem abertura entre eles? Tem ângulo entre eles? Está assim. São paralelos. Não tem ângulo, né? Ótimo. Então é zero. Então aqui eu posso substituir. Eu posso falar que trabalho é igual a FD vezes o cosseno do nosso caro amigo zero, né? Beleza, agora vamos lá. Quanto vale o cosseno de zero, né? Agora eu tenho que saber o valor disso. Quanto vale o cosseno de zero? E aí, e aí? Quanto? Isso aí, Daniel. Cosseno de zero é 1, né? Círculo trigonométrico. Cosseno de zero é 1. Beleza. Então eu concluo que a minha equação de trabalho é calculada como F vezes D. Só lembrando uma coisa, o valor máximo que um seno ou um cosseno assume é 1. Você sabe que o intervalo no círculo trigonométrico, tanto para o eixo seno quanto para o eixo cosseno, é de -1 a 1. -1 a 1. A amplitude é de -1 a 1. Então, se o cosseno tem valor máximo, quaisquer valores que não forem no ângulo zero, eu vou ter ali um cosseno que dá um número menos que zero. Ou, desculpa, menos que 1. Zero ponto alguma coisa. Pode ser menos que zero também, pode ser negativo, né? O que isso significa? Significa que se o meu cosseno é máximo, eu tenho um trabalho máximo sendo aplicado. Então é o melhor trabalho, é o trabalho que mais me ajuda. Veja, se eu já me desloco para lá, alguém vem e me empurra, eu me desloco mais ainda, realizo mais trabalho ainda. Então esse trabalho máximo tem um nome. Ele é chamado de trabalho motor. Trabalho motor. Tudo bem, gente, isso aqui? Sim? Então beleza. Vamos lá de novo? Mudei agora a situação, hein? O corpo se desloca na vertical, eu vou lá e aplico uma força na horizontal. Tá bom? De novo. Trabalho é igual a quem? FD cosseno, né? FD cosseno de θ. Ótimo. Pergunta. Valor de θ, vai. Quanto? Quanto? Boa. Boa. 90. Ótimo. 90. Perpendicularidade. Então vamos lá. Então isso aqui é trabalho igual a FD vezes o cosseno de 90, né? Agora vamos lá. Quanto é o cosseno de 90? Vai. Cosseno de 90. Gustavo falou que é meio.
Falaram que é zero, é zero. Círculo trigonométrico, cosseno de 90 vale zero. Então, o trabalho vai ser FD vezes zero, zero vezes qualquer coisa é zero. Então, olha só, um corpo que se desloca num local e vem uma força perpendicular a ele, não muda nada. Ele não realiza trabalho. O trabalho é nulo. Não realiza trabalho. Alguma dúvida? Não? Ótimo. Vamos lá. Terceiro e último caso. Trabalho, como calcula? FD cosseno θ, força vezes deslocamento, vezes o cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento. Mesmo raciocínio, quanto vale o ângulo? Vamos lá, quanto vale o ângulo? 180. 180, lógico. Um ângulo raso, né? 180 graus, ó. Temos aqui um ângulo raso, ó, entre os dois vetores, né? Então aqui vai ficar trabalho igual a FD vezes o nosso cosseno de 180. Quanto vale cosseno de 180, pessoal? Lá do círculo trigonométrico. Quanto vale isso aqui? Muito bom, Samuel. Muito bom, Daniel. Menos 1. Menos 1. Aqui para cá foi de 1 a menos 1. Gustavo, você tem que lembrar do círculo trigonométrico, cara. O eixo do cosseno está deitado, é o eixo com sono. Cosseno, com sono. Quando o ângulo zero está aqui, aqui em cima é 90, aqui é o 180. O raio do círculo é de 1 a menos 1. Então, cosseno de 0 é 1, cosseno de 90 é 0 e cosseno de 180 é menos 1. Então, o nosso trabalho vai ser menos 1 vezes FD menos F vezes D. Realiza trabalho? Realiza. Trabalho negativo, professor? Negativo. O trabalho pode ser negativo porque ele é um número. Números podem ser positivos ou negativos. Então, o que isso significa aqui pra gente? Significa que eu tenho um deslocamento para um lado e uma força contra o deslocamento. Fala para mim uma força que você já aprendeu, que é oposta ao movimento do corpo. Que você aprendeu, vai. Atrito. Atrito. Resistência do ar, resistência da água. Qualquer força de resistência ao movimento é contra o movimento. Então, o seu trabalho não é mais um trabalho motor. É um trabalho que resistente. Um trabalho que resiste ao movimento, certo? No material de vocês, não sei se isso está especificado não, tá? Não sei. Não sei. Aqui ele dá um exemplo da biologia, né? Aqui, ó, tá assim, trabalho motor, trabalho resistente. Tá no material de vocês, nenhuma lida depois. É o trabalho que dificulta, a força que está sendo aplicada dificulta o movimento. Então, o trabalho é resistente. Quaisquer coisas intermediárias a esses valores serão valores notáveis, 30, 45, 60. Então, você tem, tecnicamente, 6 casos. Ângulo 0, ângulo 30, ângulo 45, ângulo 60, ângulo 90 e ângulo 180. Ah, professor, se não estiver dentro de nenhum desses ângulos, o θ, aí ele vai ter que usar uma tabela com o valor do seno do ângulo. Você não é obrigado a saber o seno de 15. De 15 dá para saber, o seno de 10. Tá bom? Então, relaxa. Alguma dúvida até aqui? Não? Posso apagar? Não? Vou esperar 1 minuto. Passou 1 minuto, João. Foi? Vou esperar mais uns 30 segundos. Pronto. Foi?
Obrigado, João. Isso aí, cara. Bom, para amarrar o conceito e fechar essa parte, não podia faltar, né? Um gráfico. Um gráfico do quê? Obviamente, de força pelo deslocamento. Certo? Vamos lá. O que eu falei sobre essa força para vocês no começo, que a gente estava trabalhando? Qual que é a condição para tudo isso que eu falei até agora? Vamos ver se estão prestando atenção. E aí? Não, eu falei que a força tem que ser constante. Não falei? Beleza. Então, como fica o gráfico da força pelo deslocamento? Subindo ou descendo? Nenhum dos dois? Sim, nenhum dos dois. Muito bom. Paralelo ao eixo do deslocamento, né? Tem que ser aqui, ó. Por quê? O deslocamento aumenta, mas a força não muda. Tá aqui o valor dela, ó. F, constante sempre. Então o que você faz? Projeta para cá, tá? Projeção sempre no pontilhado. Sempre no pontilhado, projeção, tá? E aí aqui você tem o valor de F, que você não sabe, e o valor de D. Essa figura é um paralelogramo, é um quadrilátero, para ser mais exato. Então, olha só, calcula a área desse quadrilátero aqui, ó. A área abaixo do gráfico, né? Ou seja, essa daqui. Como que fica essa área? Ela é calculada como na matemática? Base vezes altura. Substituindo pelos termos físicos, a área ela fica igual ao quê? Força vezes deslocamento. Ah, mas peraí. Força vezes deslocamento? Conheço isso aí. A área de um gráfico F por D é numericamente igual ao trabalho. Sim ou não? Pegou um gráfico força por deslocamento. Se você precisar calcular o trabalho, só tira a área dele. Beleza? Beleza, então beleza. Pergunta agora. Se a força não for constante, eu posso usar aquela equação que eu passei para vocês? De novo, se a força não for constante, eu posso usar a equação que eu passei para vocês? Não. Então, qual seria o único jeito de calcular o trabalho de uma força que não é constante, galera? Qual que é o único jeito? Ele tem que me dar o quê? Não. Ele tem que me dar um gráfico. Quer ver? Eu vou fazer em 5 segundos o gráfico de uma força que não é constante. Pronto. Isso seria um gráfico F por D de uma força que não é constante. É uma força crescente, não é? Como que eu calcularia aqui? Pela área. Resumo: força não é constante. Qual é o único jeito de eu calcular? Pelo gráfico. Então a questão vai me dar um gráfico. E aí eu vou calcular o trabalho pela área. Pode ver no material de vocês aqui. Depois dá uma olhada.
Aqui, ó. Ó. Trabalho de uma força variável. Só gráfico. Não tem uma equação definida. Só que eu vou falar na próxima aula, trabalho de força elástica. Até aqui, ó. Tudo bem? Sim ou não? Certo? Pronto. Você já sabe calcular trabalho, já sabe analisar coisas de trabalho. Suave? Beleza. Essa aula vai até aqui. Peço que vocês desmutem os fones para eu fazer a chamadinha. A gente finalizou a parte teórica aqui, tá bom, pessoal?